Deus nos amou com um amor eterno. E isso é uma bênção para todos nós, para as nossas vidas, sabermos, conhecermos que o amor de Deus não falha, que nós podemos ter segurança no amor do nosso Deus, não é verdade? Porque nós sabemos e temos a certeza que, independentemente dos nossos atos, Deus continua nos amando. Amém? Só que essa, irmãos, não é a minha preocupação como um pastor. Porque o amor de Deus, eu já sei que ele é eterno. A Bíblia me diz isso. A Bíblia nos diz isso e nós podemos provar desse amor eterno todos os dias. Mas como um pastor, a minha principal preocupação é: e o nosso amor para com o nosso Deus? Será que ele continua firme? Será que ele continua na pegada? Será que ainda nos mantemos apaixonados, assim como era o nosso primeiro amor por Deus, quando nós nos convertemos, ou quando nós tivemos o nosso primeiro encontro, de fato, de verdade, com o nosso Deus? Mas vejam, queridos, que essa não é uma preocupação somente minha. Essa é uma preocupação do nosso Deus. Deus se preocupa com o nosso amor com Ele. E por isso eu gostaria de compartilhar o texto que está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui a carta do Senhor a uma das igrejas do Apocalipse. Nós sabemos que o livro de Apocalipse ele vai tratar a respeito de alguns temas específicos, que são a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande tribulação, o milênio que nós vamos viver aqui com o nosso Senhor e a vitória final, em que céus e terra serão destruídos e serão criados novos céus e nova terra, de acordo com o nosso Deus. Só que vejam, irmãos, apesar de o Senhor falar no livro de Apocalipse a respeito de todas as catástrofes, de todas as pandemias, de todas as doenças que teriam antes do fim de todas as coisas, que seria na grande tribulação, apesar do Senhor tratar a respeito da redenção e da nossa vida eterna, antes de tudo isso, Ele tem a preocupação e o seu amor eterno cuida das igrejas as quais Ele estabeleceu na região da Galácia, que hoje é a atual Turquia. São 7 cartas que o Senhor pede para que o apóstolo João envie aos líderes e pastores dessas igrejas. As cartas eram para serem enviadas para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para todas ou cada uma dessas igrejas, o Senhor tem para todos eles elogios, mas também
críticas construtivas a respeito daquilo que eles deveriam melhorar, a respeito daquilo que eles deveriam acertar. Porque todas essas igrejas tinham seus erros e seus acertos. E especificamente para a igreja de Éfeso, que é a primeira de todas elas, o Senhor vem trazendo também 4 elogios e uma crítica para eles a respeito do que eles estavam fazendo de certo, mas, em contrapartida, o que eles estavam fazendo de errado. Os irmãos bem sabem que a igreja de Éfeso era uma igreja importantíssima para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por alguns motivos, entre eles que a igreja ficava localizada em um local muito importante para aqueles dias. O Império Romano estabeleceu ali, em toda a Ásia, a sua principal província. E a igreja de Éfeso era uma cidade muito grande, era uma metrópole daqueles dias, em que caravanas iam e vinham com mercadorias. Navios de carga aportavam naquele lugar, trazendo mercadorias e levavam mercadorias para outras nações. Ou seja, inúmeras pessoas iam e vinham daquele local que era a igreja de Éfeso. Era um litoral em que eles viviam. E por isso, essa igreja era extremamente importante, porque existiam muitas pessoas naquela cidade. Ela era tão importante que o apóstolo Paulo permaneceu ali por 3 anos. E é o que nós podemos ver em Atos, capítulo 20, versículo 31. A partir do versículo 28, nós vemos que ele estava estabelecendo presbíteros para cuidar daquele rebanho, bispos para cuidar daquele rebanho. E ele fala o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então o apóstolo Paulo permaneceu nessa igreja por 3 anos. Em um período posterior, ele estabeleceu um de seus discípulos preferidos, seu filho na fé, Timóteo, para pastorear essa igreja. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, que nós vamos ver só para nós passarmos aqui para vocês entenderem o contexto que nós estamos vendo. Ele diz aí: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, quem? A Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, essa igreja do Senhor, voltemos para Apocalipse, ela era muito importante naqueles dias. E ela tinha o seu grande valor. E o porquê que ela tinha esse grande valor, eu já expliquei uma das situações, que era uma situação estratégica e física, mas também tinha algo espiritual nessa igreja. Lembramos que ela recebeu 4 elogios da parte do Senhor. E os 4 elogios, quais foram? O primeiro deles que eu gostaria que os irmãos vissem é que essa igreja não suportava homens maus, que é o que diz aqui no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse. Ele diz aqui, tua perseverança e que não podes suportar homens maus. O que isso significava? Significava o seguinte, queridos irmãos, que essa igreja, ela era uma igreja disciplinada. Homens perversos, homens maus, quando entravam nessa igreja, não permaneciam, porque os próprios irmãos da igreja não admitiam que pessoas más permanecessem naquele local. Lobos vorazes, pessoas que queriam pregar o evangelho de uma maneira errada, pessoas que queriam causar perversidade naquela igreja, eles não admitiam.
eles eram completamente disciplinados e seguiam as ordenanças do Senhor a respeito da disciplina com pessoas que não queriam seguir os passos de Jesus, com pessoas que não queriam morrer para a sua velha natureza. Então, isso era algo bom que a igreja de Éfeso tinha. O segundo elogio, o segundo ponto espiritual que essa igreja se elevava acima das outras, é que ela buscava a verdade e pregava a verdade. Por quê? Onde nós podemos reconhecer isso? Ele coloca aqui também no versículo 2, que essa igreja puseste ou colocou à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. E achaste estes homens o quê? Mentirosos. Ou seja, como essa igreja poderia reconhecer quem era um apóstolo de verdade? Indo para as Escrituras, buscando a verdade, orando, buscando a Deus, consultando ao Senhor, esse é apóstolo, esse não é apóstolo, quem que a gente segue? Tinha que buscar através da palavra do Senhor. Vejam, queridos irmãos, que essa mania, essa utopia de querer ser apóstolo do Senhor, não é algo dos nossos dias somente. Naqueles dias já existiam falsos apóstolos, falsas apóstolas, como tem hoje em dia, e eles, através da palavra da verdade, negavam os falsos apostolados. Então, vejam que eles seguiam a palavra de Deus. Eles tinham uma busca incessante pela palavra do Senhor. E qual era o outro elogio que essa igreja recebeu? Então já são dois. Nós temos que ela não suportava homens maus e ela buscava e pregava a verdade incessantemente. E qual é o terceiro? A igreja de Éfeso tinha perseverança. Por quê? No versículo 3 nós vemos: tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Espera aí, então essa igreja, ela não suportava homens maus, pregava e buscava a verdade, perseverava no Senhor, nos seus sofrimentos, nos ataques que ela sofria, provavelmente nas inúmeras perseguições que ela sofria. Que igreja maravilhosa, que igreja incrível, que igreja fantástica. Mas parava por aí? Não, continuou, porque ela tinha mais uma coisa a seu favor. Ela odiava a obra dos nicolaítas. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu, o Senhor, também odeio. Aí vocês podem virar para mim e falar: tá bom, pastor, legal, mas o que é um nicolaíta? Deixa eu falar para vocês. Existia naqueles tempos um homem chamado Nicolau, e ele ensinava práticas erradas a respeito do evangelho, que o evangelho poderia ser liberal e com licenciosidade, ou seja, não existia pecado para os nicolaítas. Então, ao pregar contra os nicolaítas e ao odiarem os nicolaítas, eles estavam odiando aqueles homens que falavam que através do evangelho de Jesus Cristo você estava livre dos seus pecados e por isso você poderia viver uma vida no pecado. Esses eram os nicolaítas. Então, olha que igreja perfeita. Olha que igreja maravilhosa. Eu queria fazer parte dessa igreja. Por quê? Quantas coisas boas tem a favor dela? Aos olhos dos homens, ela é uma igreja extraordinária. São 4 elogios. Você não suporta homens maus, você busca e prega a verdade, você tem perseverança e você odeia a obra dos nicolaítas. Você é uma igreja fiel, ó Éfeso. Aos nossos olhos, é uma igreja muito boa, excelente. Mas, aos olhos de Deus, ainda existia algo que essa igreja precisava melhorar. E a crítica que o Senhor tinha contra eles
era exatamente que eles abandonaram o primeiro amor. Mas como pode isso, pastor? Uma igreja fiel à palavra do Senhor, uma igreja verdadeira na sua pregação, uma igreja que estudava a Bíblia constantemente, uma igreja que odiava os nicolaítas. Como pode essa igreja ter abandonado o seu primeiro amor? Mas é exatamente isso que diz o versículo 4. O Senhor Jesus: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque apesar dela parecer ser perfeita aos olhos dos homens, o Senhor viu que faltava essência para essa igreja. Faltava algo no interior dessa igreja. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, os irmãos não precisam abrir porque eu vou ler aqui para os irmãos, mas o Senhor fala de uma outra situação na qual Samuel, ele tinha que ungir um novo rei, porque Saul tinha sido destituído do seu reinado pelo nosso Deus. E aí Samuel foi na família de Jessé, e ele começou a ver Jessé com o seu bando de filhos, com um monte de filhos, e aí chegou o primeiro menino alto, bonito, forte, musculoso, e aí ele falou assim: meu Deus do céu, tá aí o novo rei. Mas Deus falou para Samuel o seguinte: não, Samuel, os homens olham para a aparência, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo está tratando essa igreja de Éfeso. Vocês estão muito bem nas obras de vocês e na aparência de vocês. Só que ainda falta o primeiro amor. Ainda falta o coração de vocês entregues a mim, apaixonados novamente, assim como vocês eram e costumavam ser. O verbo abandonar indica uma ação consciente desses irmãos, que não era algo acidental. Eles abandonaram de fato. Mais de 30 anos antes, essa igreja fora elogiada pelo seu amor pelas obras de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, o Senhor elogia, através do apóstolo Paulo, essa igreja. A maioria dos seus membros eram pessoas de segunda geração. Eles não eram qualquer tipo de cristãos, eles eram cristãos experimentados na fé. Eles eram cristãos que estavam ali dia após dia buscando o Senhor, mas perderam o seu amor. E eles haviam abandonado o anseio por agradar a Deus e a devoção que eles tinham ao Senhor, que caracterizavam o primeiro amor. Então vejam, queridos, a situação desta igreja. É muito estranho como nós podemos fazer as coisas que são de Deus, fazer o bem e ainda assim não ter o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 3, os irmãos podem abrir comigo essa passagem, que eu gostaria que os irmãos olhassem a respeito do que o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Vejam que essa passagem, ela é muito pregada em casamentos, porque vem falando a respeito da beleza do amor. O que é o amor? E aqui o apóstolo Paulo fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me aproveitará. Poxa vida! Quer dizer então que eu posso fazer inúmeras coisas. Eu posso fazer inúmeras obras. Se eu não tiver amor dentro de mim por aquilo que eu estou fazendo, de nada adiantará. E isso nos faz refletir o que nós estamos vivendo atualmente em nossas vidas. Eu posso falar a língua dos homens, inúmeras delas. Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso profetizar, eu posso sapatear, eu posso rodopiar no meio da igreja. Mas se não tiver amor, de nada adianta. Mateus capítulo 15, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo falou contra os judeus, contra os fariseus que adoravam ao Senhor, que iam para as sinagogas e levantavam louvores a Deus, levantavam orações a Deus, mas o Senhor Jesus Cristo combateu o que eles estavam fazendo. Porque em Mateus capítulo 15, versículo 8, o Senhor Jesus diz o seguinte: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso foi o que o Senhor Jesus Cristo trouxe do próprio profeta Isaías, que também falou a mesma coisa. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como pode, queridos irmãos? Como pode? Será que os nossos louvores, a nossa adoração e o nosso modo de viver dia após dia está agradando ao Senhor? Lembrem-se que essa igreja, ela era fiel nos caminhos do Senhor. Ela cumpria todos os protocolos a respeito de Deus. Eles iam na igreja, eles oravam, eles liam a palavra, eles buscavam, mas eles faziam todas as coisas. Porém, mesmo assim, o Senhor Jesus falou para eles: tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Aí vocês podem me perguntar: pastor, mas o que é o primeiro amor? Quantos irmãos aqui já se casaram? Ô irmãos, não escondam não, vamos lá, levanta aí a mão. Casado. Quantos irmãos aqui já tiveram o primeiro namorado, ou a primeira namorada, ou estão começando a namorar? Quantos? Eu já tive. A gente já se apaixonou nessa vida. Amém? E o que é o primeiro amor? O primeiro amor, queridos irmãos, é aquela vontade de ver a outra pessoa. Porque quando a gente começa a namorar, quando a gente começa naquele namorico, naquela coisa de encontrar o próximo e de encontrar o grande amor da nossa vida, a gente faz coisas malucas, a gente faz coisas extraordinárias por aquela outra pessoa, não é verdade? O marido, o homem, por exemplo, ele quer agradar aquela pessoa, aquela mulher da vida dele, ele faz o quê? Ele faz serenata na porta da mulher. Aí ele canta: ô minha linda, maravilhosa, quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena, né? Ou então ele compra chocolate, ele compra flores, ele abre a porta do carro, ele faz inúmeras coisas em seu primeiro amor, porque ele está apaixonado por aquela pessoa. Ele conta as horas, ele conta os minutos para ver o grande amor da vida dele. E a mulher? A mulher, geralmente, mesmo que ela não saiba cozinhar, ela se arrisca na cozinha para agradar o paladar daquele que pode ser o seu futuro marido. Aí ela faz o quê? Comida. E às vezes a comida está extremamente salgada. Tá bom, amor? Nossa, tá uma delícia. Tudo para agradar um ao outro. Só que aí o que vai acontecendo? Com o tempo, a rotina, muitas vezes, as dificuldades, as tribulações, o afastamento no casamento ou o afastamento no namoro, vai fazendo o quê? Com que esse amor se esfrie. E já não há mais aquele anseio por se ver. Existem algumas pessoas que começam a namorar e aí às vezes não se vê há uma semana.
A pessoa liga, ô amor, quando você vai me ver? Ah, não dá mais. Ah, tá meio difícil, tá meio corrido, eu não quero te ver. Ah, outro dia a gente combina. Outro dia a gente vai no cinema. Outro dia a gente come uma pipoca. Outro dia eu te levo num restaurante. E aí o que acontece? Vira uma rotina e aquele primeiro amor já não existe mais. Será que isso também não acontece no nosso amor com relação a Deus? Pode acontecer. E ele acontece. Então, o amor de Deus é eterno. O amor de Deus é incondicional por nós. Deus não te ama mais hoje do que ele te amou ontem, nem te ama menos do que vai te amar amanhã. Deus continua te amando de eternidade a eternidade. Isso é um fato. Mas e o nosso amor pelo nosso Deus? Será que ele continua sendo o mesmo de quando nós nos convertemos? Ou de quando nós tivemos o primeiro encontro com Deus? De quando nós nos batizamos? Será que nós continuamos ansiando pela presença do nosso Deus? Será que a rotina, será que a correria do dia a dia, será que as tribulações, as dificuldades, as pandemias por aí apagaram o amor que nós temos pelo nosso Deus? Será que esfriaram o amor que nós temos pelo nosso Senhor? Vir na igreja é um peso para nós ou é uma grande felicidade de estarmos aqui na presença do nosso Deus, adorando o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ler a palavra do Senhor é um peso, é uma dificuldade do qual eu falo, ah não, Senhor, novamente não, poxa vida, eu podia estar fazendo inúmeras coisas, mas agora eu vou ter que parar para ler a sua palavra. Ah Deus, deixa para uma outra hora, deixa para depois, agora não. E orar? Será que as nossas orações estão sendo fervorosas, cheias de amor pelo nosso Deus? Ou estão sendo somente um cumprimento de um protocolo? Será que as nossas orações estão sendo apenas vãs repetições das quais nós muitas vezes lutamos contra e pregamos contra? Será que no final do dia eu sigo somente uma lista daquilo que eu tenho que fazer nas minhas orações? Ou será que no final do meu dia, no começo do meu dia, no meio do meu dia, eu tenho plena intimidade com Deus? Esse é o primeiro amor. Será que quando eu realizo as obras do Senhor, eu tenho vontade, eu tenho amor, eu tenho alegria, como era antigamente? Porque, queridos irmãos, a rotina, o tempo, esfria o nosso amor por Deus. Muitas vezes podemos estar pregando secos da presença de Deus, pregando por pregar, cantando por cantar, sem saber o que está verdadeiramente no nosso coração e nem percebendo o que está no nosso coração, apenas seguindo letras que são passadas em um script. Eu tenho conversado com os adolescentes da nossa igreja, batido nessa tecla dia após dia. Quando você está aqui, onde está o seu coração? Onde está o seu amor? Onde está o seu pensamento? Onde está a sua mente? Não importa qual é a sua titulação. Não importa qual é o seu cargo. Porque apesar das pessoas estarem de fora olhando o belo exemplo que você é, que a sua família é, Deus conhece o seu coração. Não importa se você é pastor, filho de pastor, se você é presbítero, bispo, diácono, apóstolo, seja lá o que você for, Deus conhece o seu coração. E Ele nos diz nesses últimos dias, arrependam-se e voltem imediatamente ao primeiro amor. Porque muitas vezes tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos cantando, não é com o primeiro amor. E para a igreja de Éfeso foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo falou para eles fazerem. Em Apocalipse, ele diz aí o seguinte, queridos: arrepende-te, lembra-te, pois, versículo 5, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Queridos, vocês têm
Talvez muitos aqui tenham 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja. Eu tenho 8 anos que eu retornei para a casa do Senhor, que eu retornei para os caminhos do Senhor. E eu já passei inúmeras vezes, ainda que seja nesse período curto na obra do Senhor, por essa mesma dificuldade que a igreja de Éfeso. Muitas vezes estar desanimado na presença de Deus, muitas vezes estar triste, muitas vezes estar aqui de corpo presente, mas o meu coração, a minha alma estar completamente distante. E é isso que o Senhor, todos os dias, nos lembra do que devemos fazer. E são 3 conselhos que o Senhor Jesus Cristo passa para a igreja de Éfeso, as quais nós podemos aprender e retirar essas lições com o nosso Senhor. Primeira coisa, lembra-te, pois, de onde caíste. Queridos, qual foi a última vez que você não orou com intensidade ao Senhor? Qual foi a última vez que você teve desejo de ler a palavra de Deus? Mas desejo mesmo, sabe aquela coisa assim, Senhor, eu não queria ter mais nada para fazer porque eu estou com vontade de ler e continuar lendo, e eu não estou nem aí para o que está acontecendo lá fora, eu vou continuar lendo a tua palavra até o Senhor falar comigo. Qual foi a última vez? Onde nós caímos? O que nos afastou desse amor pelo nosso Deus? Foi alguma situação na nossa vida? Uma perda? Um luto? Alguma coisa que nos afastou da presença do nosso Deus? Alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma provação? A rotina me afastou? Lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor. A segunda lição é que depois que eu lembrar de onde eu caí, eu me arrependo do que eu fiz. Então eu penso, puxo na minha memória, se eu não estiver me lembrando, eu falo, Espírito Santo, me lembre de onde eu caí e eu me arrependo. Senhor, o que me afastou do primeiro amor que eu tinha pelo Senhor? Pai, eu tinha tanta alegria em te adorar, mas agora se tornou somente uma obrigação para mim, Pai. De onde eu caí, aonde o Senhor quer me tirar, me puxa do buraco em que eu me encontro, para que eu viva novamente o primeiro amor com o Senhor. Eu me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor Deus. Eu quero voltar a te amar com o mais profundo do meu coração, com 100% do meu coração. Pai, o que aconteceu? Senhor, foi naquela perda que eu tive na minha vida? Senhor, foi naquela dificuldade, naquela tribulação? Porque na verdade, Senhor, eu sei que eu deveria continuar te amando mesmo em meio às dificuldades. Porque foi o que nós cantamos aqui com relação ao louvor de Jó. Ele continuou amando a Deus mesmo após perder todas as coisas. Ele continuou amando a Deus. Então nós precisamos nos lembrar e nos arrepender. E o terceiro ponto para nós encerrarmos é que, uma vez que eu lembro onde eu caí e me arrependo, eu volto à prática das primeiras obras. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu reconheço, Pai, que o que eu estou fazendo, até mesmo das suas obras, não são para o Senhor, são para os homens ou para mim mesmo. Para minha própria egolatria. Eu me arrependo, Senhor. Que eu possa voltar à prática das primeiras obras. Que eu possa cantar louvores ao Senhor e somente ao Senhor. Que eu possa louvar a Ti. Que eu possa ler a Tua palavra, não porque é uma obrigação, mas porque é um prazer, é um desejo que eu tenho no meu coração, ó Pai. Que eu possa orar, não porque alguém vai me cobrar a respeito disso, mas é porque eu mesmo quero, Senhor Deus, te adorar. Eu quero te buscar, meu Pai. Que eu possa estar na sua presença, na congregação, junto com os santos. Não porque alguém está cobrando, mas porque eu quero, Senhor Deus, porque eu desejo estar
com o Senhor dia após dia, louvando o teu. Essas são as práticas do primeiro amor. Senhor, que eu possa ter o fervor dentro do meu coração, que o meu coração, a minha essência possa arder por Ti, Senhor. Que eu possa novamente estar na minha casa, meu Pai, louvando ao Senhor constantemente, buscando o Senhor, meu Pai, em todos os momentos. Ainda que eu esteja trabalhando, que eu possa estar em pensamento e em oração ao Senhor, porque eu Te amo, Senhor Deus. Que eu possa, Pai, voltar a chorar na Tua presença, Senhor, ao ver o tamanho da Sua glória. Que eu possa estar na Sua presença, Pai, sem me importar com aquilo que está ao meu redor, sem me importar com aquilo que está à minha volta, Senhor. Que o Senhor possa olhar o meu coração, meu Pai, e ele possa ser agradável, totalmente agradável a Ti. Sabe por quê, queridos irmãos? E isso, um amigo meu me disse uma vez, e está escrito na palavra, mas isso me toca muito o coração, eu sempre lembro a respeito disso. Um amigo meu, ele me trouxe à memória uma vez que o Senhor, ele não procura por pastores, teólogos, cantores, maestros, diáconos, presbíteros, apóstolos. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o Senhor se agrada de um coração contrito, quebrantado, de uma pessoa que não tem título nenhum nessa terra, do que o coração endurecido de alguém que tem todos os cargos e títulos neste mundo. O Senhor procura o coração de verdadeiros adoradores, de pessoas que estão em busca da vivência constante do primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Voltem às práticas das primeiras obras com o seu coração completamente entregue a Deus. Isso daqui, queridos irmãos, não é uma mensagem somente para aqueles que estão nos ouvindo, ou uma mensagem somente para vocês que estão aqui. Ela é uma mensagem para mim todos os dias. Porque todos os dias precisamos tomar a nossa cruz, negar o nosso próprio eu e adorar o nosso Deus. Esses dias, só para encerrar, eu fui em um evento de jovens, em uma palestra para jovens que me chamaram para levar lá a mensagem. E aí eu estava conversando com aqueles jovens, com aqueles adolescentes, e eles eu estava perguntando para eles qual é o maior sonho que vocês têm na vida, o que vocês desejam mais fazer. Aí muitos falaram lá de bate-pronto: eu desejo entregar a minha vida a Jesus, eu desejo fazer a obra de Deus, eu desejo viajar as nações por aí pregando do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu falei para eles: muito bem, essa é a vontade de vocês, esse é o desejo de vocês agora. Mas será que daqui a 20, 30 anos vocês estarão na mesma pegada com Jesus? Aí eles começaram a pensar, a refletir, mas era realmente essa a intenção. Porque o primeiro amor foi algo que se perdeu com o tempo na vida dessa igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus Cristo chamou eles novamente para um primeiro amor. Chamou eles novamente para a intimidade do primeiro amor. E qual foi a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para aqueles que permanecessem fiéis, queridos? O versículo 7 nos traz a resposta. Ele diz aí o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você deseja permanecer fiel, irmãos, ao Senhor? Você deseja permanecer até o fim da sua vida, independentemente de quantos anos passem, com o primeiro amor no seu coração? Essa é a promessa de Deus para quem permanecer fiel
até o final. De entregar no pós-vida o se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós não sabemos a respeito do que terá lá no céu, muitas coisas a respeito do que terá lá no céu. Nós não sabemos de todos os detalhes, mas aquilo que o nosso Deus prometeu já é o suficiente para compensar tudo o que nós passamos nessa vida. A vida eterna, bebendo do rio de águas vivas, se alimentando da árvore da vida, estando na presença do nosso Deus constantemente em adoração, em reverência, com os irmãos ao redor. Então, queridos, esse é um desafio que eu gostaria de fazer a todos que estão aqui presencialmente nas nossas redes sociais. Precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor.